Vamos ver a lei de Ampère, que é uma das equações de Maxwell. E para isso vamos recordar primeiro um tópico de matemática, que é a respeito da relação que existe entre o vetor normal de uma superfície e um contorno de integração. Visto isso, então vamos ver a lei de Ampère e interpretar a equação dessa lei quando ela é escrita na forma integral, ou seja, usando integrais, e também para o caso quando a gente estiver tratando do campo em vácuo, que é o nosso ambiente aqui. Vamos lá. Vamos lembrar um tópico de matemática que diz a relação que existe entre um percurso de uma integral e o vetor normal. A gente vai precisar disso para desenvolver a lei de Ampère. O percurso gama, o percurso da integração, ele está relacionado com a normal conforme a regra da mão direita. E nessa regra você coloca os dedos ao longo do gama e o dedão vai dar a orientação do vetor normal. Quando a gente tem uma superfície maior, que seja plana ou curvada, se eu tenho uma orientação gama na borda, todos os elementos dA que fazem parte dessa superfície vão ficar também orientados da mesma forma, como está nessa figura aqui. Você vê que o gama de cada dA está no sentido anti-horário e a normal está saindo da página. Agora, quando eu calculo a integral de linha em um desses elementos de área dA, num desses quadradinhos, veja que para cada lado desse quadrado eu vou ter um vizinho com lado em comum. Então, para cada lado, eu vou ter um gama em um sentido e um gama do vizinho em sentido oposto. Portanto, a integral de linha dos dois vão se cancelar, vai dar zero. E isso vai acontecer com todos os elementos de área dA que têm esses lados comuns. Então, vai sobrar apenas os lados de dA que estão na borda e que não fazem vizinho com ninguém. E a composição desses elementos forma o contorno maior, que é o contorno gama de toda a superfície. O que a gente vai precisar lembrar de tudo isso é apenas que a normal e o contorno eles seguem a regra da mão direita, e que para os elementos de área infinitesimais que compõem uma superfície maior, eles vão seguir a mesma regra baseada no percurso que está na borda dessa superfície. Vamos ver a lei de Ampère no vácuo. Para começar, vamos determinar o valor da integral de linha do campo B de um fio retilíneo usando um contorno fechado como este aqui, que é um contorno que envolve o fio com a corrente. Vamos lembrar que essa integral ela nada mais é do que uma soma. Uma soma de infinitos produtos escalares de B escalar dl sobre cada elemento, e esse produto escalar é B ΔL cosseno do ângulo entre os dois. Então a gente precisa calcular isso para cada elemento, no limite onde ΔL vai para zero ou o n vai para o infinito, e depois soma tudo. O percurso ele sai de A em um ângulo reto como a circunferência que está no plano XY, e depois vai para o ponto B, do B ele vai para o C fazendo um arco de circunferência, depois volta para o ponto D lá embaixo, lá atrás, sobre a mesma circunferência inicial, e depois de D ele retorna para o A seguindo a circunferência. Vendo por cima a gente veria isso aqui. A gente tem também em vermelho aí o campo magnético, que a gente sabe que é um campo magnético azimutal, e segue a regra da mão direita com a corrente ao longo do eixo Z. Então essa integral no contorno fechado nada mais é do que a soma da integral nas diversas partes que formam esse percurso. Integral entre A e B mais de B a C, de C a D e D até A. Na primeira integral entre A e B, o campo e o percurso eles estão a 90 graus, e portanto essa integral vai dar zero. De B a C, o campo e o percurso eles são paralelos, então vai dar isso, e cancelando o RBC, vai dar μ0i sobre 2π multiplicado pelo ângulo do arco, em radianos. Agora, no trecho de C a D, o percurso ele desce a ladeira. A gente pode dividir esse percurso em pedacinhos menores, como ilustra esse desenho aqui. Então, de 1 a 2, eu desço paralelo ao eixo Z, depois faço um percurso plano de 2 a 3, depois de 3 a 4 e de 4 a 5, tudo no mesmo plano. Depois do 5, eu dou mais um passo descendo e repito o processo. Essas partes que descem paralelo ao eixo Z não vão contribuir para a integral, pois esse percurso ele é perpendicular ao campo magnético local. E dessa forma, a única contribuição vai ser dessa parte plana, que está numa posição R'. No trecho de 2 a 3, ele é perpendicular ao campo, então não vai contribuir com nada. E a única contribuição vai ser desse trecho de 3 a 4, que é um trecho de comprimento R' dθ ao longo do campo. Escrevendo, eu tenho μ0i sobre 2π R' para o campo e R' dθ para o arco infinitesimal.
e isso dá μ0i sobre 2π, o ângulo entre o ponto C e o ponto D. E finalmente o trecho DA. O B e o percurso são paralelos e vai dar μ0i sobre 2π e o ângulo θ entre D e A em radiano. Substituindo tudo na integral fechada, eu tenho essas contribuições e aqui entre parênteses eu tenho a soma dos ângulos, que vai dar 2π radianos. Repare que quando a gente vê por cima, a gente deu uma volta completa. Então o resultado vai ser simplesmente μ0i. Portanto, o valor dessa integral, utilizando um contorno que envolva o fio, o valor dessa integral de linha é simplesmente μ0i, sendo i a corrente que está dentro do contorno. Vamos fazer agora o mesmo cálculo, só que utilizando um percurso que não vai envolver o fio, conforme esse desenho aqui. A única coisa que mudou é o trecho entre D e A, que está ali na parte de baixo e que agora não envolve o fio. E visto de cima ele fica desse jeito aqui. Então a integral de A até D subindo e descendo não vai mudar nada. O que a gente tem de diferente é o trecho entre D e A. E nesse trecho agora eu tenho um percurso que é no sentido oposto ao campo magnético. Dessa forma, nessa integral vai aparecer um sinal menos. E a integral sobre todo o percurso fechado vai ser μ0i sobre 2π mais a soma de todos esses ângulos que estão aqui entre parênteses, que vai dar zero. Veja que quando a gente olha por cima desse percurso fechado, a gente se desloca de um ângulo θ no sentido anti-horário ao longo de uma posição radial e depois a gente volta para o mesmo ponto, fazendo o mesmo ângulo, mas só que ao longo de uma outra posição radial. Mas como o campo magnético ele depende de 1 sobre r, então vai desaparecer qualquer dependência radial. Caso essa dependência fosse 1 sobre qualquer outra potência de r, essa integral nunca daria zero. Então, de uma forma geral, se a corrente estiver fora do percurso, a integral de linha do campo magnético num percurso fechado, ela vai dar zero. Agrupando esses resultados, a gente pode escrever assim, sendo que esse Iin é a corrente interna no percurso. Se o percurso não envolver nenhuma corrente, então esse Iin é zero. Agora, a corrente I é o fluxo da densidade de corrente. Então, essa equação ela pode ser escrita desse jeito aqui, que é a equação de Ampère para o caso estático e representa uma das equações de Maxwell também para o caso estático. Agora vamos lembrar de alguns pontos que foram vistos de forma isolada até agora e vamos juntar tudo para dar uma interpretação para essa equação aqui. Vamos fazer primeiro usando um contorno como esse aqui, um contorno que envolve o fio. Pelo teorema de Stokes, a superfície delimitada pelo contorno gama ela pode ser qualquer coisa. A sua geometria é totalmente arbitrária, como isso aqui. Nessa figura a gente tem a superfície delimitada pelo contorno, aí em verde, e o fio na vertical. Isso aqui é semelhante a fazer bolinha de sabão. O contorno gama seria o contorno da peça que a gente assopra, e a superfície seria a bolinha de sabão. Então essa superfície pode assumir qualquer forma, e o seu contorno ou sua borda vai ser sempre a mesma coisa. Aqui nesse caso, essa superfície verde aí, ela tem uma área total A, e no fio a gente tem uma área AT, que é a área da seção transversal, e a área AI, que é a área da intersecção do fio com a superfície. Veja que o gama está no sentido anti-horário. E então, pela regra da mão direita, a normal vai estar apontando aí sempre mais ou menos aí para cima, dependendo da inclinação do DA. Nessa área AI, em particular, que intercepta o fio, a sua normal vai estar mais ou menos que apontando ao longo de J. Ele vai estar com um ângulo menor que 90 graus. Então, quando eu faço o produto escalar, ele vai dar um valor positivo. E como é que fica então a corrente? A corrente é o fluxo de J por toda essa superfície de área A, que eu posso dividir no fluxo na parte que intercepta o fio, sobre a área AI, e o fluxo no resto, que é a área A menos a área AI. Nessa parte que intercepta o fio, o J é diferente de zero, então naturalmente a corrente aqui vai ser diferente de zero. Mas nessa segunda integral aqui, ela se refere à área do resto, ou seja, a área onde eu não tenho nenhuma corrente, então o J é igual a zero. Então essa integral vai ser zero. Portanto, eu tenho uma corrente I para a primeira integral, que eu posso escrever como I interno, I in, e zero para a segunda integral.
Portanto, na equação de Ampère, na integral do fluxo de J que aparece ali no segundo membro da equação, esse fluxo ele tem que ser calculado sobre toda a superfície definida pelo contorno γ. Mas quem efetivamente vai contribuir para esse fluxo vai ser só a área do fio que intercepta essa superfície. E isso vai se estender também para o caso da gente ter mais fios, como a gente vai ver logo adiante. Agora, uma vez que essa integral do fluxo ela pode ser calculada sobre qualquer superfície com qualquer geometria definida por esse contorno, naturalmente é muito mais fácil usar sempre contornos planos, quando isso for possível. Então, supondo que esse contorno que usamos ele esteja num plano, a gente pode usar uma superfície como essa aqui. Matematicamente, naturalmente, fica tudo muito mais simples. E dessa forma, toda vez que a gente falar em calcular o fluxo ao longo de uma superfície definida por um contorno plano, a gente vai sempre utilizar uma superfície plana. Agora, um outro aspecto a lembrar dessa equação de Ampère é que o contorno γ ele é totalmente arbitrário. A gente pode escolher a forma, a geometria dela e também a sua orientação. Então veja esses contornos que estão nessa figura aqui. E vamos supor que eu queira calcular a integral do BdL ao longo de cada um desses contornos, que é basicamente a soma do B escalar ΔL ao longo de todo o contorno γ. Vamos fazer numericamente usando uma corrente de 1,5 A para esse fio aí que está na vertical. Então o que a gente vai ter? No contorno γ1, que envolve a corrente I, veja que usando a regra na mão direita, eu vou ter na superfície que intercepta o fio, uma normal que vai estar num ângulo com J, aí um ângulo menor que 90 graus. Então o produto escalar deles vai dar maior que zero, então a corrente vai ser maior que zero. Então a integral do BdL vai ser μ0 vezes mais I, só para lembrar que a corrente é positiva. E fazendo as contas, a gente tem aproximadamente 1,9 vezes 10 a menos 6 Tesla metro. Agora, usando o contorno 2, dá para ver que não tem nenhuma corrente passando através dele. Portanto, o fluxo de J nele vai ser zero. Então, a integral do BdL por todo esse circuito vai ser zero. Agora, o γ3 ela envolve a corrente igual ao γ1, mas só que agora, veja que a normal da superfície que intercepta o fio, ele vai fazer um ângulo maior que 90 graus com o J. Dessa forma, o produto escalar vai dar negativo, então a corrente vai ser negativa. Então, a integral vai ser μ0 vezes menos I, que fazendo as contas vai dar igual ao primeiro, só que com o sinal trocado. Portanto, o sentido de γ ele só muda o sinal do resultado. Surgindo o sinal menos, e a gente sempre quer o resultado com o sinal mais, para a gente não ter que colocar um sinal a mais na notação, então o sinal menos vai dizer que o sentido mais adequado para o γ é no sentido oposto ao que foi adotado. E a forma do contorno, que também é arbitrária, mas que para a gente vai ser geralmente um contorno que acompanha um circuito. Vamos ver o caso onde um contorno envolve múltiplos fios. Vamos pegar um caso mais simples, vamos pegar só dois fios. Nessa figura a gente tem um contorno que envolve dois fios. A de cima com a corrente 1 indo para a esquerda e a de baixo com a corrente 2 indo para a direita. A superfície definida pelo contorno γ é a superfície com área A, que é essa superfície verde aí. Agora, cada fio tem sua seção de transversal e a área que intercepta o fio, sendo AIS a área interceptada pelo fio superior e AII a área interceptada pelo fio inferior. No fio de cima, o J e o N estão em ângulos menor que 90 graus, então o produto escalar vai ser positivo e, portanto, a corrente I1 vai ser maior que zero. E no fio de baixo, o J e o N vão fazer um ângulo maior que 90 graus, então o produto escalar vai dar menor que zero, e, portanto, a corrente I2 vai ser negativa. Então, calculando o fluxo de J, que é calculado sobre toda a área A, a gente tem que é igual ao fluxo da área AIS, mais o fluxo em AII, mais o fluxo da área A subtraída dessas duas áreas que interceptaram os fios. Essa primeira integral vai dar mais I1, e essa segunda integral menos I2, e essa terceira integral vai dar zero, porque o J através dele é igual a zero. Então, na equação de Ampère, no segundo membro, a gente vai ter μ0 multiplicado por essa soma de correntes, que vai dar μ0 I1 menos I2. Portanto, a corrente que aparece no segundo membro é a corrente líquida encerrada pelo contorno. Vamos juntar todos os resultados. A gente pode escrever a lei de Ampère com o I, desse jeito aqui no segundo membro.
sabendo que esse I é a corrente interna ao contorno γ que está aí no primeiro membro. E uma outra forma é usando o fluxo de J. Lembrando que aqui fica bem claro que essa área A no segundo membro, onde se calcula o fluxo de J, ela é uma área A definida pelo contorno γ que está no primeiro membro. Então essas duas são. Então o γ e o A estão amarrados um ao outro. Então o contorno γ é a borda da superfície aberta, que é arbitrária e tem uma área A. E que preferencialmente, a gente vai usar sempre uma área plana quando for possível. E o vetor normal dessa superfície, ela segue a orientação dada pelo γ, conforme a regra da mão direita. Essa equação, ela se aplica também para casos de corrente alternada. O J, que é NQV, ela é chamada de densidade de corrente de condução, e na realidade vai aparecer um outro termo de corrente, que é a corrente de deslocamento, que a gente vai ver quando a gente estudar casos dependentes do tempo. Agora, existe uma série de semelhanças entre a lei de Ampère e a lei de Gauss. Vamos fazer uma tabela para resumir essas semelhanças. Aqui a gente tem a lei de Gauss e aqui embaixo a lei de Ampère. A lei de Gauss, ela usa superfícies fechadas e a lei de Ampère usa um contorno fechado. Na equação de Gauss, a carga Q que aparece no segundo membro é a carga líquida interna à superfície. Você soma todas as cargas, mais e menos, e o que der de líquido ali é essa carga Q. Agora, o campo E que aparece no primeiro membro, ela é devido a todas as cargas internas e externas à superfície de área A. Na lei de Ampère, a gente tem uma coisa semelhante. No segundo membro, a gente tem a corrente I, que é a corrente líquida, a corrente interna encerrada pelo contorno γ. Mas esse B que aparece na integral do primeiro membro, ele é devido a todas as correntes envolvidas no problema, tanto interna quanto externas ao contorno, e não apenas a corrente interna. Agora, para usar a lei de Gauss e a lei de Ampère, a gente tem também a mesma coisa. Na lei de Gauss, a gente precisa conhecer de antemão a orientação do campo elétrico E. E para resolver essa integral do primeiro membro, a gente consegue resolver apenas quando a gente consegue montar superfícies fechadas usando superfícies conormais paralela ou perpendicular ao campo elétrico. E a mesma coisa acontece com a lei de Ampère. Para resolver, a gente precisa conhecer de antemão qual é a orientação do campo B. E para resolver a integral, agora a gente define um contorno estrategicamente usando o B perpendicular ao dl ou o B paralelo ao dl. Na realidade, e ou. É uma combinação dos dois. Então, com essas restrições, a gente vê que a gente consegue resolver essa integral com campo elétrico ou com campo magnético apenas para alguns casos. A gente já viu para a lei de Gauss e vamos ver algumas por causa do campo B.